Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Renato Silva, eu sou supervisor técnico do DIEESE no estado da Paraíba e também presto assessoria ao movimento sindical aqui do Rio Grande do Norte. E desde já eu gostaria de agradecer ao Sindi Justiça, por ter feito o convite, ter acreditado a responsabilidade de dar essa arma, que é o microfone, para a gente tentar fazer esse debate aqui no Rio Grande do Norte. Então, como o Gerson Nilson falou, a gente vai estar fazendo esse debate nessa semana de conscientização até quinta-feira, encerrando lá em Mossoró. E Oi, voltou. Oi. E a ideia é que a gente tente conversar nessa semana sobre os aspectos gerais da PEC 6/2019, e de que forma essa PEC ela vai influenciar nas nossas vidas, sobre um aspecto tão importante para a nossa vida, que é a previdência, como será o financiamento de quando a gente chegar na nossa fase de morbidade, quando a gente, de certa forma, sair do mercado de trabalho e passar a usufruir do período de previdência. Então, é interessante a gente contextualizar que o DIEESE, para aqueles que não conhecem, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, é um departamento, é uma associação de direito privado sem fins lucrativos que pertence ao movimento sindical brasileiro. Então, há mais de 60 anos que o DIEESE ele vem debatendo, vem prestando assessoria e desenvolvendo pesquisas naquilo que está voltado ao mundo do trabalho. Então, somos financiados pelo movimento sindical, somos mantidos pelo movimento sindical e pertencemos ao movimento sindical, certo? E vale destacar que todas essas mudanças que a gente vem assistindo nos últimos anos no contexto brasileiro têm impacto direto sobre a nossa instituição, porque nós costumamos dizer que temos um lado. O DIEESE ele pertence à classe trabalhadora, ele pertence aos trabalhadores da iniciativa privada, aos trabalhadores do serviço público, e a nossa ideia é sempre, a partir de todos esses temas nacionais, como, por exemplo, a Previdência, elaborar uma série de estudos para mostrar de que forma esses temas vão impactar as nossas vidas. Então, é a partir daí que, desde que chegou a peça, no dia 20 de fevereiro, a PEC, lá na Câmara, que a gente vem desenvolvendo uma série de estudos. No site do DIEESE já tem essas notas técnicas, onde a gente traz uma síntese de comentários sobre a PEC. Tem notas técnicas que falam como essa PEC vai influenciar, por exemplo, a vida das mulheres, como essa PEC ela se relaciona com o processo de distribuição de renda do nosso país, experiências de reformas como essa em outros países. Então, traz uma infinidade de temas que é interessante para aqueles que quiserem se debruçar sobre esses temas. Logicamente, hoje a gente não vai trabalhar sobre todos os temas. A gente se deteve nos aspectos mais importantes, os aspectos mais gerais da peça. Porque é uma peça complexa, é uma peça ampla e densa. Então, é difícil a gente trabalhar. A gente trabalha a partir de interpretações que a gente faz de todo o texto, que traz essa proposta de mudança na Constituição. Então, a nossa ideia, dentro de um período de mais ou menos 40 minutos, eu prometo que eu não vou cumprir esses 40 minutos, então peço a ajuda do cerimonial, para a gente destacar esses principais pontos. Tá ok? Então, primeiro ponto que a gente precisa destacar nessa peça, na PEC 6, é que ela não vem de forma aleatória. Ela vem dentro de um contexto, ela vem amarrada a outros aspectos, que, diga-se de passagem, são aspectos que visam mudar a forma de atuação do Estado dentro da economia brasileira. Então, ela vem amarrada em outras iniciativas. A partir de 2016, a gente passa a ver, de forma mais incisiva, uma mudança
no papel do Estado brasileiro como indutor do desenvolvimento, como agente responsável por garantir proteção social e bem-estar da sociedade. E a gente passa a ver, como a gente chama, um desmonte desse papel do Estado, dando uma guinada a uma concepção de um Estado mínimo. E é isso que a gente vem verificando de 2016 para cá. Então, o primeiro aspecto que foi colocado em prática foi o que a gente conhece hoje como a Emenda Constitucional 95. Na época, a gente conhecia como a PEC do teto dos gastos públicos, onde, a gente sabe, foi uma mudança na Constituição que estabeleceu um teto para se gastar, né, os recursos públicos, isso para um período de 20 anos. Então, praticamente, o orçamento ele foi congelado, em termos reais, ele foi congelado pelos próximos 20 anos. E vale destacar que esse congelamento ele se deu apenas sobre as despesas discricionárias do governo. Então, aquilo que a gente conhece, por exemplo, como gastos com saúde, educação, segurança pública, assistência social, eles foram enquadrados em um teto. Por outro lado, a outra metade dos gastos públicos, que, diga-se de passagem, é a dívida pública, né? Hoje o governo paga cerca de 50% dos gastos do governo é com dívida pública. Já esses recursos eles não foram congelados. Os países europeus que instituíram um teto, é importante destacar isso, eles congelaram tanto as despesas discricionárias como as despesas com a amortização da dívida e também com o serviço da dívida, que são os juros pagos. O Brasil não. A gente só congelou as despesas discricionárias e deixou as despesas com juros sem a instituição desse teto. E também é importante destacar que, dentro desse teto, grande parte dessas despesas, como a gente sabe, são despesas obrigatórias. São despesas que, principalmente em épocas como essa, de crise, de recessão, onde a pressão, né, da demanda por serviços públicos, por atendimento público, por exemplo, na área de saúde, do ponto de vista da assistência social, dado o desemprego que a gente tem no país hoje, que beira aí 13 milhões de reais, milhões de pessoas, isso faz com que haja uma pressão sobre os serviços públicos. Então, o que foi que a gente fez? Congelamos e impedimos dessa despesa crescer. Dado isso, o governo ele precisa fazer uma série de mudanças nessas despesas para fazer com que ele consiga cumprir esse teto que ele instituiu. Porque, dado o regramento que existe hoje, a emenda Constitucional 95 ela não consegue ser cumprida. Então, qual foi o segundo passo que o governo deu? Mexer com as relações de trabalho que existem em nosso país. Então, a gente teve aí um processo de flexibilização do custo do trabalho, a terceirização irrestrita, né, que permitiu terceirizar tanto a atividade meio como a atividade fim. Tivemos a reforma trabalhista, que, diga-se de passagem, flexibilizou e precarizou os contratos atuais existentes de trabalho. E, na medida em que eu precarizo, na medida em que eu flexibilizo essas relações, isso tem impacto direto sobre o mercado de trabalho formal, que, consequentemente, vai ter impacto sobre as contribuições para a Previdência, colocando a Previdência em xeque. Então, o segundo passo, para eu conseguir realmente fazer com que a reforma trabalhista seja válida e não impacte outros parâmetros do governo, eu preciso mudar a Previdência. Depois da Previdência, tem uma terceira reforma que vai vir, que é a reforma tributária. Para eu conseguir fazer a reforma tributária, e essa reforma tributária, diga-se de passagem, vai ter como carro-chefe diminuir o custo da folha salarial dos empresários, que a ideia é essa. Então, hoje a gente está em torno de 35% do PIB de carga tributária. A ideia é diminuir isso para 25%. Então, para conseguir flexibilizar e diminuir esse custo sobre a folha salarial dos empresários, eu preciso fazer reforma trabalhista, eu preciso fazer reforma da Previdência. Por quê? Porque grande parte dos encargos que recaem sobre a folha são encargos constitucionais vinculados a esses dois parâmetros, do ponto de vista do trabalho e do ponto de vista previdenciário. Então, não tenho como retirar esses
custos, vamos dizer assim, da folha salarial, se eu não retirar essa vinculação da Constituição. Então, a gente costuma chamar de reformas trigêmeas, né? A trabalhista, a previdenciária e a tributária, que o governo promete entregar aí nos próximos dias. Então, ela não vem sozinha, ela vem dentro de um contexto, vem dentro de um objetivo, que é modificar o atual papel do Estado brasileiro, né, garantidor, principalmente após a Constituição de 88, garantidor de um bem-estar social e de uma proteção social da população brasileira. São. Vamos avançar. Está alto, né? Então, é nesse contexto que a reforma da Previdência ela vem. Outro aspecto que a gente precisa pontuar é que a PEC 6, hoje a gente está trazendo como título a discussão sobre a PEC 6, ela é apenas um instrumento proposto pelo governo dentro dessa nova proposta de reforma da Previdência que vem sendo veiculado. Então, ela faz parte de um conjunto de 4 instrumentos. O primeiro foi a MP 871, que foi a medida provisória decretada em janeiro. Depois, no dia 20, a gente teve a PEC 6, que altera o regramento constitucional da reforma da Previdência, coloca disposições transitórias e regras de transição para esses benefícios da Previdência. O terceiro documento, que foi o mais recente, foi um documento que trata de uma proposta de modificação nas regras de inatividade do serviço militar. A reforma da Previdência dos militares. Então, como a gente acompanhou, foi veiculado recentemente e traz algumas modificações do ponto de vista tanto do regramento para a inatividade, como também de uma reestruturação, para nossa surpresa, de uma reestruturação do plano de carreira dos militares em nosso país. E o quarto documento, que foi o que ainda não chegou, é um documento que vai tratar de medidas de combate à sonegação, tentando incidir diretamente sobre a dívida que a gente tem aí dentro do governo. Então, principalmente dívidas previdenciárias. Então, são 4 documentos e hoje a gente vai tratar especificamente mais sobre a PEC 6. Dentro disso, o governo ele coloca, buscando justificar essa PEC, coloca diversas justificativas. A primeira dela é que, para o Brasil crescer, precisa se fazer a reforma da Previdência. Quando você tenta puxar um pouco mais, principalmente nos estudos que se tem, nos portais de notícia, mas qual o porquê porque o Brasil, para voltar a crescer, precisa fazer uma reforma da Previdência? A gente não encontra grandes argumentos. Simplesmente que, para o Brasil crescer, precisa fazer a reforma da Previdência. Quando a gente teve a reforma trabalhista, foi colocado lá, aliás, antes a gente teve a PEC do teto dos gastos públicos, foi colocado, para o Brasil crescer, precisa instituir esse regramento aí que enquadra o gasto público, e com isso o Brasil vai voltar a crescer. A gente não viu, na verdade, como eu falei, grandes modificações do ponto de vista econômico no Brasil. Depois falaram, olha, para o Brasil crescer, a gente precisa modernizar as relações de trabalho, precisa fazer uma reforma trabalhista. E em um ano, com essa reforma que a gente está propondo, vamos gerar mais de 1 milhão de empregos. Temos aí, né, já aniversariou a reforma trabalhista e a gente não viu o Brasil voltar a crescer, a gente não viu uma expansão tão significativa de emprego como foi previsto pelo governo. Pelo contrário, a reforma trabalhista, segundo dados do IBGE, o que se gerou em 2018 foi um aumento dos trabalhadores contra própria e da informalidade em nosso país. E foi um aumento aí até significativo. Então, o Brasil, conforme o governo anterior, Temer, propôs, não cresceu em um ano. Também se coloca a reforma da Previdência. Interessante que esses discursos aí são discursos de força, porque, na época, lá em 2007, quando foi instituída a política de valorização do salário mínimo, várias correntes se levantaram e disseram, olha, essa política de valorização do salário mínimo vai quebrar o Brasil. O salário mínimo, nessa concepção de aumentar a inflação e ainda mais um ganho real a partir do crescimento do PIB do ano anterior, vai quebrar o Brasil. E o resultado que a gente viu não foi esse. Certo? 2007, a partir de 2007, o Brasil passa a crescer a taxas
não verificadas nas décadas mais recentes. Né? Eu pego década de 80, década de 90. E isso fez com que o Brasil entrasse em um patamar diferente do ponto de vista econômico e do ponto de vista da expansão do mercado de trabalho. Só para vocês terem uma ideia, em 2002, no Brasil, numa população de cerca de 180 milhões, nós tínhamos 22 milhões de pessoas trabalhando com carteira assinada. Em 2014, chegamos aí, antes da crise, antes do Brasil entrar no período de recessão, chegamos a quase 50 milhões. Então, mais que dobrou o número de trabalhadores com carteira assinada no nosso país. E isso aí a gente teve uma queda de mais ou menos 4 milhões em 2015, 2016. 2017 teve um crescimento tímido e 2018 também um crescimento tímido. Hoje estamos aí na faixa, aí no entorno de 43, 45 milhões de pessoas com carteira assinada. Mas é um ativo que muitos países queriam ter. Então, se falava que o Brasil ia quebrar. O salário mínimo, como a gente viu, promoveu um aumento, né, diminuiu as desigualdades de renda do nosso país, aumentou o poder de consumo e diversificou o consumo, principalmente das pessoas que antes não conseguiam consumir. Porque o que se fala hoje é que o salário mínimo brasileiro, diante dessa política de valorização, é muito alto. Por incrível que pareça, se fala isso. R$ 998 é muito alto para os padrões que a economia brasileira permite. Então, enfim, todo esse discurso de crescimento. E o que é que a gente no DIEESE defende? Que, na verdade, não é o crescimento da economia que precisa de uma reforma da Previdência, mas sim a Previdência, a estruturação da Previdência que precisa do crescimento. Hoje a Previdência, a gente tem, eu creio que os outros debatedores vão colocar mais sobre isso, a gente tem a Previdência, ela não entra de forma isolada, não é uma política isolada. Né? Lá na Constituição, né, o maior capítulo que tem na Constituição, que é o capítulo que trata sobre a ordem social, ela estruturou, né, uma política de seguridade social, que é baseada em um tripé, que não é só Previdência. Previdência, saúde e assistência social. E o interessante é que, dentro de tudo isso, ele colocou uma rede ampla de recursos para financiar esse tripé. E, diga-se de passagem, esses recursos não são vinculados, não foi assim. Esses daqui são para a Previdência, esses daqui são apenas para a saúde, esse daqui para a assistência social. Lógico, a Previdência ela é contributiva, a parte das contribuições não pode ir para a saúde e assistência social, ela vai para a Previdência. Mas os recursos é para financiar a Seguridade Social como um todo. E o interessante é que, desde que foi constituída, a Seguridade, quando você pega as três áreas e pega o financiamento a partir de todos esses recursos, por exemplo, PIS/PASEP, né, vai para a Seguridade Social, a contribuição social sobre lucro líquido, ou CSLL, vai para a Previdência Social, né, o COFINS, a contribuição para financiamento da Seguridade Social, vai para a Previdência, até recursos de apostas que a gente faz na loteria, vai para a Previdência. Tem contribuições também sobre exportação e importação. Então, enfim, gente, é uma rede ampla. Fora as contribuições feitas pelos os trabalhadores, os empregadores e pelo Estado. Então, o sistema ele é contributivo e tripartite. Hoje, ele é feito dessa forma. E quando você coloca despesa e receita, existe superávit. 2015, 2016, devido à crise econômica, não teve superávit. Teve um déficit mais ou menos aí de cerca de entre 60 a 80 bilhões devido à crise econômica. Mas o sistema ele não é deficitário. Por que eu estou falando isso? Porque uma das justificativas que o governo coloca para reformar a Previdência é que existe um grande déficit. Como é que ele faz isso? Como é que ele chega nesse déficit? Ele pega apenas as despesas com a Previdência e as contribuições para a Previdência. E diz que é deficitário. Realmente, quando eu faço isso, ele é deficitário. Mas ele deixa o conceito constitucional de lado e ignora que a Previdência ela não é custeada apenas pela essa contribuição, mas sim por todos os recursos assegurados pela Constituição. Então, ao fazer isso, o governo ele coloca para nós a ideia de que a Previdência é apenas uma planilha de Excel que precisa bater receita e despesa. Então, leva a discussão da Previdência apenas no aspecto contábil e esquece o capítulo da Constituição que fala, que coloca o Estado como garantidor da proteção social e do bem-estar socioeconômico da nossa população. Então,
não discute a previdência do ponto de vista social, para manter a ordem social, apenas como uma planilha que tem que bater os cálculos, tanto bater financeiramente como atuarialmente nesses recursos. Então, ele vê apenas de forma contábil. Outra coisa também que a Previdência coloca, que essa na proposta coloca, que a proposta ela busca combater privilégios. Isso aí é algo interessante, eu sempre tenho colocado isso, porque no próprio projeto, lá na última página, depois vocês podem procurar, tem lá uma planilhazinha, uma tabelinha bem pequenininha, que eles colocam lá impacto da nova proposta e dividem esses impactos por área. Eu não sei se vocês têm acompanhado qual é a economia que o governo pretende aí em 10 anos com a reforma. 1 trilhão, né? Em cerca de 1 trilhão de reais. Só para vocês terem uma ideia, desse 1 trilhão, 713 bilhões de reais, de 1 trilhão, 713 bilhões de reais, é um impacto das mudanças propostas no regime geral de previdência social. Só para vocês terem uma ideia, no regime geral de previdência social, 80% dos benefícios e pensões são de 1 a 2 salários mínimos. Então, praticamente, todo o regime geral é sobre essa população. Então, eu pergunto, que marajás existem no regime geral? Outra área que tem um impacto significativo é sobre as mudanças dos recursos da LOAS, né, como a gente conhece, o BPC. O BPC que vai para o idoso, né, e para o deficiente de baixa renda. O impacto aí é cerca de 182 bilhões de reais. E a outra área que vai ter um impacto significativo, que não faz parte da Previdência, mas o governo, dentro do projeto, trouxe essa mudança, é sobre o abono. Como a gente conhece, o abono salarial, quem ganha até 2 salários mínimos e trabalhou com carteira assinada no ano anterior, tem direito a ganhar um abono proporcional, de acordo com os meses trabalhados, no ano subsequente. E esse abono é mais ou menos de 1 salário mínimo. Qual a proposta do governo? Mudar, né? Não vai ter direito mais quem ganha até 2 salários mínimos, mas apenas quem ganha até 1 salário mínimo. Só fazendo um cálculo rápido, que a gente fez um DIEESE, em 2016, a título de exemplo, cerca de 24 milhões de pessoas receberam abono no nosso país. Se essa regra, para ganhar apenas quem ganha 1 salário mínimo, se essa regra tivesse sendo válida em 2016, esse número de 24 milhões de pessoas, de beneficiários do abono, cairia para 3 milhões. Apenas com essa mudança. Por exemplo, quem ganha R$ 1.000, R$ 1.100, R$ 1.200 não teria mais direito ao abono. Então, resumindo, do cerca de 1 trilhão prometido de economia, de poupança gerada pela proposta, 90% são sobre regime geral, sobre o abono e sobre o BPC. Aí eu lhe pergunto, nesses 90%, que marajás, que privilégios existem nessa proposta? Como a gente vai ver mais à frente, existem mudanças que vão vão incidir diretamente sobre altos salários. Mas isso é praticamente nada dentro do impacto prometido pelo governo. Então, tenta mascarar, tenta colocar essa cenoura, né? Coloca vocês, por exemplo, servidores públicos, como os marajás da sociedade e tenta vender isso para a sociedade, que muitas vezes, infelizmente, o pessoal compra essa ideia. Então, é uma cenourinha, é o canto da sereia que coloca para o pessoal passar a defender. Né? A reforma não mexe com o pobre, não. A reforma está mexendo com os marajás, que principalmente são os servidores públicos. Então, é mais ou menos isso que a gente tem escutado por aí afora. Outra mudança, outra justificativa, é que diz que essa nova proposta visa combater fraudes na Previdência. Então, esse combate às fraudes foi tanto no regramento da PEC, como também na MP 871. E o interessante é que, dentro dessas regras da MP 871, ele busca diminuir a judicialização, enfim, dos recursos, dos benefícios da Previdência. Então, se hoje, pelo regramento da MP 871, você quiser recorrer à Justiça, as suas portas elas não vão ser tão abertas. Né? Então, simplesmente, ele impede você recorrer à Justiça. O seu benefício é aquele pronto. Inclusive, como a gente viu, ele passa a rastrear, né, a analisar todos os benefícios que existem na Seguridade Social e passa a colocar, por exemplo,
se for constatado alguma irregularidade, o benefício já é automaticamente cortado e coloca apenas 10 dias para você apresentar uma justificativa plausível. Se você não apresentar em 10 dias, aliás, você apresenta até em 10 dias, depois disso, eles vão analisar, e se em 30 dias nada for concluso, o seu benefício ele é automaticamente cortado. Imagina isso para a gente que tem acesso à justiça, que tem acesso à informação, 10 dias a gente consegue ir. Mas pensa nisso para um trabalhador rural. 10 dias é pouco, né? Para ele conseguir, primeiramente, para ele ser contactado. Porque no regramento da MP 871, o benefício já é cortado independente de realmente se chegar a informação ao beneficiário. Então, enfim, são mudanças que dificultam o acesso, principalmente dos mais pobres, aos benefícios. E também, nesse último instrumento que vai vir do governo, ele busca fortalecer o processo de cobrança da dívida ativa da União. Vale destacar que o governo ele possui meios eficientes de combater a dívida. Ele possui. Agora tem para a pessoa física. Alguém aqui já caiu aí nas mãos da Receita ou conhece alguém que caiu. Então, o sistema ele é eficiente. Qual o problema do nosso sistema hoje de combate à sonegação? É sobre as grandes dívidas, é sobre realmente quem tem privilégio. Porque para a gente, pessoa física, vai deixar de pagar e vai deixar de declarar, no instante chega a cartinha lá na tua casa. Certo? Avançando. Então, essa PEC, ela busca mexer nos princípios gerais que norteiam o nosso sistema de seguridade social. O nosso sistema ele é baseado em princípios, né, onde a gente destaca os princípios da solidariedade, né, da universalidade e da provisão pública, provimento público de proteção social. Então, a ideia é retirar esses princípios e substituí-los por princípios pautados pela individualidade. E o que é isso? A Previdência hoje, como a gente sabe, em sua estruturação, ela é baseada num regime de repartição, que é um regime solidário, onde os atuais contribuintes financiam o pagamento dos benefícios, né, e pensões, né, dos atuais beneficiários da Seguridade Social. Então, é um regime solidário, né, é um pacto entre gerações e é universal, tem direito a acesso. A ideia é fazer o seguinte: eu retiro esses princípios e substituo pelo individualismo. Trazendo para a estruturação da Previdência, ele propõe um regime de capitalização onde simplesmente quem tem condições de poupar durante a sua vida laboral, quem consegue fazer isso segundo as regras do governo é que vai ter acesso à Previdência. Então, quem tem condições de poupar e quem conseguir se incorporar aos requisitos colocados pela mudança é que vai ter direito à Previdência. Quem não conseguir, não tem direito. Então, é um sistema individual, né, que vai depender muito do que você vai conseguir fazer durante a sua vida laboral. Essa capitalização, né, ela, como eu falei, ela acaba com o sistema solidário, e o interessante é que ela joga o financiamento da Previdência apenas para o trabalhador. Ela não coloca como obrigatória a contribuição patronal nos modos que a gente tem hoje, e a ideia, logicamente, para fazer o ajuste fiscal, retira do governo também essa responsabilidade. Então, a contribuição vai ser aquilo que você conseguir pagar. E, diga-se de passagem, no mercado de trabalho tão informal como tão desigual, onde não existe igualdade de oportunidades, principalmente para as mulheres, isso vai fazer com que, realmente, a Previdência fique apenas num sonho para milhões de brasileiros, mediante as regras que estão sendo instituídas. Todos os benefícios eles perdem a garantia de manutenção de reajuste à inflação. Para quem é servidor público, como vocês, principalmente o pessoal do sindicato, sabe a dificuldade que é isso, né? A gente, por mais que tenha um preceito constitucional que coloca aqui, né, os salários dos servidores, eles precisam ter pelo menos a garantia da manutenção do poder de compra anualmente, mas a gente sabe que isso está lá na Constituição e muitas vezes não é cumprido, dependendo da categoria. Lá na Constituição, no regramento sobre a Previdência, diz que os benefícios eles precisam ser corrigidos. Isso agora não vai estar mais no texto. Então, a gente perde, no caso, principalmente o regime geral, né, eles vão perder esse direito aos reajustes.
Outra coisa, também é instituída uma nova fórmula de cálculo, né? E essa fórmula de cálculo, vale destacar que ela não tem transição. Automaticamente, sendo aprovada a reforma, essa fórmula de cálculo ela passa a ser válida para todo mundo. Tanto as pessoas que entram nas regras de transição, que a gente vai falar mais na frente, como também as pessoas que não entram. E como é que é essa regra? Atualmente, como a gente sabe, quando você vai calcular, tem uma coisa que é chamada de salário de benefício. O salário de benefício é a sua base de cálculo para fazer o cálculo, aplicar o regramento para chegar no valor realmente do seu benefício. Esse salário de benefício, atualmente, ele é uma média aritmética que é calculado, por exemplo, com a média dos salários de contribuição de 1994 para cá. E como é que ele faz isso? Ele tira os 20% menores salários desses salários de contribuição. E a média é calculada apenas com base nos 80% maiores salários. Certo? Com a PEC, o que é que eles pretendem fazer? Primeiramente, esses 20% menores salários que a gente tirou, eles voltam para o cálculo. Então, se eu coloco os 20% menores, a média vai fazer o quê? Cair. Então, a princípio, o seu salário de benefício, que é a base que vai dar margem para o cálculo do benefício, a média ela já cai. E não para por aí. Para você ter direito a 100% desse salário de benefício, dessa média dos 100%, para você ter direito à integralidade desse salário de benefício, você vai ter que contribuir por 40 anos. Então, dado o mercado de trabalho como o nosso, onde as médias de contribuições aí ficam em torno de 22 anos de contribuição, a gente costuma dizer, por exemplo, que a PEC ela é machista, que ela ataca mais as mulheres que os homens. Nas mulheres, cerca de 60% das aposentadorias das mulheres são aposentadorias por idade. Então, como a gente sabe hoje, a aposentadoria para idade para a mulher, ela precisa ter 60 anos e, no mínimo, 15 anos de contribuição. Cerca de 80% dessas mulheres, elas só comprovam, em média, 16 anos de contribuição. Para ela ter direito a 100% do benefício, ela teria que contribuir agora 40%. E o mínimo, ao invés de 15, passa a ser de 20 anos. Então, isso dificulta demais. Outra estatística interessante. No Brasil, cerca de metade dos trabalhadores, em um ano, só conseguem comprovar 6 anos de contribuição. 6 meses de contribuição, perdão. 6 meses de contribuição. Metade dos trabalhadores. E uma coisa, a gente sabe, é tempo de trabalho, né? Tempo de trabalho, 40 anos a gente consegue trabalhar. Agora, outra coisa é tempo de contribuição. Então, dada essa situação, onde metade, né, dos trabalhadores só conseguem contribuir 6 meses em um ano, então, para ele atingir 20 anos, o que é o tempo mínimo de contribuição, ele precisaria trabalhar quantos anos? 40. Então, tem impacto direto sobre a vida dos trabalhadores do nosso mercado de trabalho. As pensões, né, agora elas vão ser por cotas, você não vai ter direito mais a 100% da pensão, vai ser uma pensão repartida por cota e, detalhe, sem a garantia de um salário mínimo. Ele retira a vinculação do piso das pensões a um salário mínimo. E é interessante que, nessa mudança, mais uma vez, tem impacto direto sobre as mulheres. Por quê? Porque 80% das pensões, dos benefícios que são remetidos a pensões no Brasil, 80% são para as mulheres. Então, no momento em que eu reduzo o cálculo da pensão, eu reduzo o valor da pensão, eu vou estar reduzindo, principalmente, essa remuneração, né, para as mulheres. Coloca como requisito de 20 anos de contribuição do regime geral, né, e vai excluir grandes contingentes da possibilidade de se aposentar, em especial os trabalhadores com baixa escolaridade, de pior inserção no mercado de trabalho e as mulheres. Outra mudança é que ela aumenta a contribuição dos segurados, principalmente quem é de regime próprio de previdência social. Com essa mudança, a PEC sendo aprovada,
tem uma parte lá no texto que ele diz o seguinte, já vai ser, para o servidor público, a alíquota já vai ser 14%, para todo mundo. E isso vai poder ser alterado futuramente por lei complementar. Mas, de cara, já é 14% para todo mundo, e depois a gente vai mostrar as variações disso aqui. Enquanto entidades empregadoras não serão atingidas e as isenções elas vão permanecer. Trabalhador rural é instituído para o trabalhador rural. No caso, hoje, o trabalhador rural, o homem, né, o trabalhador homem, ele precisa comprovar para se aposentar, para ter direito à aposentadoria rural, 60 anos, né, de idade, e comprovar, no mínimo, 15 anos de atividade rural. Não é contribuição, é trabalho rural. Para a mulher, é 55 anos. Com a nova regra, o que é que se coloca? É que, tanto para homem como para mulher, eles vão ter que... eles fixam a idade mínima, que vai ter que ser de 60 anos, e coloca, para nossa surpresa, a necessidade de 20 anos de contribuição para a Previdência para esse agricultor se aposentar. Como a gente sabe, um agricultor ele tem um regime de trabalho diferente do nosso, né? Às vezes a gente começa ali como menor aprendiz, com 14, 15, 16 anos. O trabalhador rural, principalmente a mulher, começa a trabalhar antes dos 10 anos, e assim são aspectos peculiares que o trabalhador rural tem, né? O envelhecimento precoce, a saúde é diferente. A gente chega para um trabalhador rural, você pergunta a ele, você dá 50 anos para ele, você pergunta a idade dele, ele tem 35, 40 anos, porque o sol ele castiga, o trabalho ele castiga. Então, por isso que, mediante o princípio da isonomia, né, a gente tem que tratar tratar os desiguais de forma desigual. Então, isso é que é a isonomia. Mas a reforma ela tira esse princípio e coloca a necessidade dos trabalhadores também contribuírem por 20 anos. Os mais pobres vão ser os mais prejudicados. Por exemplo, o BPC. Esses daqui são aspectos mais polêmicos também da proposta. O BPC, atualmente, quem tem o idoso, né, que comprovar ser baixa renda, né, que tem uma renda per capita familiar de 1/4 do salário mínimo, ele tem direito a dar entrada no BPC. Então, a partir de 65 anos, ele começa a ganhar um salário mínimo. E qual é a ideia agora? É que esses idosos de 60 a 70 anos, nesse período, eles ganham apenas R$400. E detalhe, está desse mesmo jeito no texto, R$400. Ele não coloca assim, ó, vai ser tantos por cento, 40% do salário mínimo. Não, ele coloca o valor nominal e isso já dá margem para a gente entender que esse valor talvez fique aí congelado por bastante tempo, porque não coloca a regra de reajuste e não vincula ao salário mínimo, é R$400, o valor nominal. Né? E só a partir de 70 anos que ele vai ter direito a ganhar um salário mínimo. Lógico, caso ele chegue vivo nesse período. E coloca outra mudança. Como eu falei para vocês, o requisito para ter acesso ao BPC, ele precisa comprovar ter uma renda familiar de 1/4 do salário mínimo. Ele acrescenta, ele diz que tem que ser 1/4 do salário mínimo e uma declaração de um patrimônio familiar de até R$98 mil. Detalhe, se esse idoso ele for pobre, ter problemas de saúde, né, mas tem uma casa, e a casa ela vale R$99 mil, uma casa que foi deixada por herança, por um filho, pronto, ele já não tem direito mais ao BPC. Então, é um requisito, né? R$98 mil é uma casa simples do Minha Casa Minha Vida. Se ele tiver essa casa, por mais que ele comprove ser baixa renda, ele não tem direito ao BPC. Então, ele vai ter que vender a casa, né? Ele vai ter que se desfazer desse patrimônio para ter direito a ter um benefício mínimo para conseguir sobreviver até os últimos dias de vida. E detalhe, essa expressão baixa renda ela foi substituída por miserabilidade. E isso dá margem para a gente entender que talvez seja mais restrito esse conceito de baixa renda, né? Porque não é aleatório tirar a baixa renda e colocar miserabilidade. Então, realmente, o cara vai ter que comprovar, não ter nada para conseguir ter acesso a esse benefício. Outra mudança que não tem a ver com previdência, mas traz no texto. A PEC ela reduz o custo de contratação de trabalhadores aposentados. Como a gente sabe, muitos trabalhadores, né, se aposentam e um salário mínimo não dá para viver. O que é que ele faz? Continua no mercado de trabalho. O que é que a PEC traz? Esses trabalhadores que quiserem continuar, eles não vão ter direito ao recolhimento por parte do empregador de 8% do FGTS, eles não têm mais direito ao FGTS,
E caso o empregador queira demitir ele, o empregador ele não precisa mais pagar a multa de 40% sobre o saldo do FGTS. Então, assim, a ideia é reduzir o custo do empresariado, porque, logicamente, quem se aposenta quer desfrutar da aposentadoria. E se você volta a trabalhar é porque você precisa. Mas, mesmo você voltando para o mercado de trabalho, você vai ser penalizado pelo fato de ser idoso. Então, é uma mudança grave, né? Então, se a gente pudesse resumir essas principais mudanças, como eu falei, a gente resumiria em 4 pontos. A PEC, ela traz uma mudança estrutural na Previdência, né? Ela tenta mudar, ela muda os princípios, né? Como eu falei, princípios universais, solidários, para princípios baseados no individualismo, retirando o regime de repartição e colocando um regime de capitalização, que a ideia é transformar isso em fundos de poupança e jogar principalmente na mão do mercado financeiro, né? Que interessante, o mercado financeiro ele vai ter aí um fundo bilionário para gerir durante 40 anos, sem ninguém usar esse recurso, e talvez muitos que contribuíram não consigam nem ter acesso, porque talvez morram antes. Então, é um fundo atrativo, por isso que a gente vê a defesa do mercado financeiro para esse regime de capitalização. Então, é um processo de privatização da Previdência. Existe também a ideia de fazer uma reestruturação do regime próprio de Previdência Social dos estados e municípios. Hoje, o regime próprio ele não pertence à Seguridade Social, viu, gente? Diga-se de passagem. Regime próprio, a aposentadoria de vocês faz parte dos gastos com o pessoal do Estado. Ele não faz parte da Seguridade Social. E o que é que a PEC traz? Tenta agora jogar o regime próprio para dentro do regime geral. Aí, regime próprio. Realmente, como a gente sabe, tem vários estados e municípios que estão com problema financeiro e atuarial. Não é verdade? Do ponto de vista do déficit. Então, por exemplo, tem municípios hoje no Brasil que o número de inativos é maior do que o número de ativos. Isso é um problema, gente, que não é de fluxo, é um problema de estoque. E isso a gente precisa resolver, esse problema do estoque. Não o problema do fluxo. E a ideia dessa reestruturação do regime próprio é interessante porque ele diz o seguinte: a gente tem chamado isso de uma espécie de lei de responsabilidade previdenciária. A gente sabe, fazendo uma alusão à lei de responsabilidade fiscal, como vocês conhecem. O que seria essa lei de responsabilidade previdenciária? O governo ele coloca uma série de regramentos do ponto de vista previdenciário para os regimes próprios e diz que, caso esse regramento não seja cumprido, o Estado ele vai receber penalizações. Vou colocar o caso do Estado do Rio Grande do Norte. Vamos dizer que o Estado do Rio Grande do Norte comprove que está com déficit financeiro e atuarial. Então, tem algumas mudanças lá, que ele diz o seguinte: primeiro, ele coloca como regra que o governo ele não pode usar os recursos do fundo previdenciário para outras despesas. Se fizer isso, vai ser penalizado. Segundo, se existir um déficit financeiro e atuarial, o governo estadual ele vai poder vincular, a gente, na verdade, talvez isso seja uma obrigação, ele vai ser obrigado a vincular as suas receitas de impostos para pagar esse débito. Outra coisa, ele, como eu falei, ele coloca já de cara uma alíquota de 14% para vocês pagarem. E essa alíquota, ela pode ser essa contribuição normal, ela poderá ser escalonada. E diz o seguinte, que a qualquer momento, dada a situação de déficit, o governo ele poderá criar uma alíquota extraordinária. Só basta comprovar o déficit. Então, além desses 14%, vocês ainda poderão pagar uma alíquota extraordinária até que esse déficit seja sanado. E por que ele faz isso tudo? Ele diz o seguinte: caso isso aconteça, e caso o governo estadual não cumpra com esses requisitos, ele simplesmente não vai receber as transferências constitucionais para o Estado, ele não vai receber financiamento, ele não vai receber empréstimo, ele não vai receber garantias, não vai receber avais. Então, simplesmente, a máquina pública ela vai ter que se mover durante o ano todo para pagar a Previdência, né? Aí entra para o sindicato, database, vai ficar um pouco difícil. Reajuste salarial, melhorias de plano de cargo, vai ficar um pouco difícil, dada a situação que a gente tem nos regimes próprios do nosso país. E mudanças nos parâmetros do regime geral de Previdência Social e o regime próprio de Previdência Social. Então, para finalizar, eu só queria trazer esse quadro. Eu creio que os colegas podem entrar mais nas disposições transitórias e nas regras de transição. É interessante a gente destacar que
o texto da PEC ela traz uma espécie de desconstitucionalização do tema. Como a gente sabe hoje em dia, a Seguridade Social é um capítulo da Previdência, né, da Constituição, e como para qualquer alteração precisa de uma PEC. E essa PEC ela precisa, né, de um quórum mais qualificado para ser debatido e aprovado e modificado, né? A gente precisa de 2/3 e precisa de uma aprovação em 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado. Então, isso demanda tempo. O fato de ser um texto da Constituição dá margem para que a gente consiga ter tempo de fazer esses debates. E qual é a ideia? Ela busca desconstitucionalizar esses parâmetros da Previdência e remeter tudo a leis complementares. Então, nessa parte aqui do regramento geral, que vai ser válida para todos os regimes de segurados atuais e futuros, ele diz, olha, a idade entre homem e mulher pode ser diferenciada, mas isso vai ser instituído por lei complementar. O tempo de contribuição vai ser esse, mas isso poderá ser modificado por lei complementar. E por lei complementar, como a gente sabe, lei complementar pode ser aprovada na calada da noite, sem tempo de fazer debate, né? Exige um quórum menos qualificado na Câmara para fazer esse debate, só precisa de 50% mais um. Por um lado, a gente sabe que vários textos da Constituição já trazem, né? Os colegas aqui já sabem, essa ideia de a regra é essa, mas poderá ser alterada por lei complementar. E tem umas aí que desde a Constituição que não foi alterado. Então, pode ser que, dentro disso, esses parâmetros que estão sendo colocados na peça passem ainda algumas décadas para serem modificadas. Por outro lado, a gente tem que avaliar o outro lado também, mais vulnerável, é que, como tudo agora pode ser por lei complementar, pode ser que, por exemplo, vai estar colocando aí 65 anos de idade para homem, como idade mínima, pode ser que daqui a 5 anos, 10 anos, não seja mais isso. Simplesmente se altere por uma lei complementar. Então, a ideia é essa, ela traz regras gerais, porém vincula os parâmetros, né, o novo regramento a leis complementares. E até que essas leis complementares elas sejam aprovadas e discutidas, ele coloca disposições transitórias, que são parâmetros que vão valer até que a lei complementar seja aprovada. Né? Essas disposições transitórias elas vão trazer informações, por exemplo, tempo mínimo de idade, né? Parâmetros para o tempo de contribuição, para aposentadorias especiais, enfim, todas essas mudanças que vão ser válidas até que as leis complementares sejam aprovadas. E para aquelas pessoas que estão na iminência de se aposentarem, vão ser colocadas regras de transição, que é simplesmente uma ponte para que você consiga não ser penalizado até chegar na sua aposentadoria. Mas o interessante, fazendo uma comparação com a PEC 287, que era a proposta de mudança da reforma, né, da Previdência do governo Temer, essas regras de transição, conforme exemplos que a gente tem trabalhado, são praticamente inatingíveis. Elas são mais duras, elas aumentam o tempo de contribuição, aumentam a idade, aumenta a alíquota de contribuição e diminui o benefício. E pelos exemplos que a gente tem visto aí, né, vários casos, grande parte das pessoas que estão na iminência de se aposentar não conseguirão ter acesso a essas regras de transição. Vão cair logo para as disposições transitórias. Então, assim, é uma PEC que vai alterar e vai modificar drasticamente a vida de todos os trabalhadores brasileiros, principalmente dos mais pobres. Tem se colocado a ideia de que é um combate a privilégios, a marajás, mas quando a gente começa a estudar e começa a desagregar esses impactos, a gente vê que realmente, como sempre, as mudanças elas vão afetar a vida daqueles que mais precisam. Certo? Então, tem regras de transição, tem disposições transitórias, e eu creio que os outros debatedores eles vão entrar mais nesse tema, mas eu encerro por aqui, que eu acho que eu já extrapolei o meu tempo, e eu agradeço a todos por prestar atenção e pela paciência. Tá ok? Obrigado.